Aí o Tubarãozinho saudando o torcedor presente aqui no estádio Willie Davis, em Maringá. Mãos dadas entrando o time do 15 de novembro de Piracicaba. Arredondando o cronômetro, apita o árbitro, bola rolando para Londrina e 15 de novembro de Piracicaba. Everton. Quita. Saiu o goleiro, a bola vai entrando. A bola toca na rede pelo lado de fora. Quase o primeiro gol do jogo. Eduardo. Linha de fundo, jogou na frente o cruzamento. A bola bate na rede pelo lado de fora. Olha o lançamento na direita para Luciano. Cruzamento para a área, falhou o zagueiro, pode pintar o gol. Ajeitada de bola. E o chute em cima do goleiro Libânio. Na chegada do camisa 7, Eduardo. Olha a resposta do 15 de longe. Espalma Márcio. Carlos Alberto na direita. Puxou para a perna esquerda, o cruzamento melhor para a zaga. Vai dar rebote, chegou batendo de longe Galciário. E a defesa do goleiro Márcio. Olha o toque no meio. Chega Luciano no corte. Galciário. Jogou na área, tá valendo a defesa do Márcio. Deu rebote pro Londrina, Luciano. Adilson. Olha o Adilson, jogada individual, tá valendo, pode pintar o gol, saiu o goleiro. Gol do Londrina. Rodrigo, no lançamento do Adilson. Ele passa pelo goleiro e toca com categoria. Londrina agora na frente, 15 de novembro de Piracicaba, 0. Prende a bola Gilberto. Tocou na área, tá valendo, olha o toque, pode pintar o gol, bateu prensado. Era Eduardo que aparecia por ali. Arredondando o cronômetro, apita o árbitro, bola rolando para o segundo tempo. Pediu ali a falta Emilson. Dá vantagem o árbitro. Fabinho. Trabalha com a perna esquerda. Fabinho. Cruzamento para a área. Saiu o goleiro. Largou! Gol! Gilberto, camisa 11. É o segundo gol do Londrina. Na falha do goleiro Libânio. Gilberto faz 2 para o Londrina, 0 para o 15. Goleiro Márcio pede ali a formação de barreira para proteger o seu canto direito. Autorizado o Quita, segundo o pau, toque de cabeça na chegada do Silvio. Quase o primeiro gol do 15. Aí a falta. Jogou na área. Fábio. Bateu prensado, bateu, gol! Silvio, pegando a sobra, diminuindo para o time do 15. Silvio agora faz 1 para o 15, 2 para o Londrina. E aí está, apita o árbitro, termina o jogo. Aqui em Maringá, Tubarãozinho classificado para a próxima fase do Campeonato Brasileiro de Juvenis. Classificado para a próxima fase do Campeonato Brasileiro de Juvenis Sub-16, o Londrina, que venceu na preliminar, ficou de camarote, aguardando o vencedor de Cruzeiro e Rio Branco de Americana. Ney, foi uma classificação difícil, né? Realmente, o time do 15 de Piracicaba é uma equipe muito bem montada. Mas colocamos a nossa prática, né, o nosso trabalho dentro de campo e conseguimos essa classificação que foi muito difícil. Fabinho, não foi um jogo fácil, né? Não, realmente não foi um jogo fácil. O time do 15 é uma marcação muito forte, uma pressão muito grande, mas nosso time com um grande desempenho hoje, com muita raça e determinação, conseguiu chegar à vitória. Agora o time classificado, dá para pensar realmente em título ou é muito cedo ainda? É muito cedo ainda, a gente está trabalhando para isso, para chegar ao título, mas se não der, a gente vai continuar o trabalho do mesmo jeito, a mesma seriedade. A gente não jogamos bem sábado, né? Mas hoje entramos com determinação, o professor orientou nós muito bem, né? E eu dei sorte de estar na hora certa, no lugar certo, e fiz
abriu o caminho da classificação. Já dá pra pensar em título ou é muito cedo ainda? Dá pra pensar em título, né? Porque a gente sabemos do potencial da nossa equipe, se a gente jogar certinho, a gente chega longe. O time lutou do começo ao fim, conseguiu a vitória e foi muito importante para nós. Agora só chegar em Curitiba para tentar mais algum objetivo. Bom, você não enfrentou o Cruzeiro, ficou de fora. Você esperava ser convocado para esse jogo e de repente fazer esse gol decisivo, Gilberto? Já esperava já, né? Porque nós estamos revisando, eu e o Douglas, né? Joga um, eu jogo o outro. Agora eu não sei o que o técnico vai fazer, né? Então isso quem vai decidir vai ser a comissão técnica. A reunião foi convocada em caráter de urgência pelo presidente do Londrina Esporte Clube, Marcelo Caldarelli. O encontro foi até denominado de SOS Tubarão, para encontrar alternativas que possa ajudar o clube a sair da crise financeira que atravessa. Mas dos 500 convites espalhados pela cidade, pouco mais de 50 pessoas, incluindo imprensa, empresários e alguns torcedores, assinaram o livro de presença. Rodolfo Dil, Odair Oriani, o barbante, o presidente do Conselho Deliberativo, José Antônio Amaral, e o presidente do Londrina, Marcelo Caldarelli, comandaram a reunião, que em certos momentos desviou seu principal objetivo, que era arrecadar fundos para a montagem do time para o Brasileiro. O total arrecadado foi bem aquém do esperado. R$5.000 por mês. Muito pouco para quem precisa de no mínimo R$60.000 por mês para montar um time apenas razoável e tentar permanecer na Série B do Brasileiro. O destaque ficou para os R$200 oferecidos por mês pelo Sindicato das Costureiras de Londrina. O empresário e ex-diretor do Londrina Esporte Clube, Marcos Alexandre, chegou a ser aplaudido pelos presentes quando propôs uma cogestão para dirigir o futebol profissional. Seria um grupo de empresários que ficaria responsável pela formação e despesas com o time no campeonato que se aproxima. A presença de políticos na reunião também chamou a atenção. Alex Canziani, candidato a vice-prefeito, cobrou do presidente Marcelo Caldarelli a auditoria que ele prometeu na campanha. Caldarelli garantiu que esta auditoria já está sendo providenciada. Em determinado momento, a reunião chegou a ficar tensa, quando Caldarelli ameaçou tirar o time do campeonato se não receber a ajuda. Mas mal-estar causou ainda quando o diretor Edson Pedro disse que não seria montado um time apenas para satisfazer a meia dúzia de desocupados da imprensa. E mais, com o time fora do campeonato, todo mundo vai perder. E sou a favor. Se não aparecer esse pessoal para colaborar, que retire o clube. Aí nós vamos aprender. Vamos sentar todo mundo aqui, porque todo mundo perde. Rede hoteleira, rede empresarial, imprensa, as redes de televisão, redes de rádio, todo mundo perde. Todo mundo está perdendo. Estádio Monte Ibérico em Santa Felicidade, Atlético e União Bandeirante. Pênalti a favor do Atlético. O atacante Carlão na cobrança. Atlético 1, União Bandeirante 0. Segundo tempo, depois do chute, a defesa do União dá espaço. E o lateral César chuta cruzado para fazer Atlético 2, União Bandeirante 0, placar final. O rubro-negro classificado. Confira os jogos programados para hoje, pelas quartas de final. Flamengo e América Mineiro, Criciúma e Atlético Paranaense, Paraná Clube, Grêmio de Porto Alegre e Londrina e Rio Branco de Americana. Nem mesmo a forte chuva impediu o treinamento do Curitiba hoje pela manhã. O trabalho não foi realizado no campo de jogo, já que o gramado ficou impraticável após as partidas de ontem à tarde. Para o clássico do final de semana contra o Paraná Clube, o técnico Heron Ferreira não poderá contar com Jorge Antônio. Seu substituto na lateral direita deverá ser Paulo Sérgio ou mesmo Gralac.
O outro problema do treinador é o jogador Alberto, que deixou o clássico Atletiba sentindo uma torção no tornozelo. A esperança é de estar recuperado até domingo. Sim, eu tenho muita esperança, eu estou confiante e eu acho que não vai ter nenhum problema até domingo. A cabeçada do árbitro Valdir de Córdova Bicudo no zagueiro Zambiase ainda continua sendo polêmica no Alto da Glória. O que houve não foi acidental, não foi nada do que estamos falando. Ele foi propositalmente, ele me atingiu e aí agora está correndo da raia porque ele sabe o que ele fez e ele está com medo das consequências. O que ele falou para você na sequência? Não sei se dá para falar, mas ele falou que tornaria a me dar de novo e dava no Claudimiro também. E aí que foi no momento que eu vi que eu realmente me levantei, me pus em pé de novo. E foi aí eu acho que ele se perdeu realmente. Agora, eu saindo do treino, vou procurar o Mauad e a gente vai ver. Se o pessoal achar por bem tomar alguma medida, eu realmente vou procurar. Porque se eu tivesse feito o que ele fez, sei lá, o Granalac por muito menos tomou 70 dias. Se eu tivesse feito, de repente eu até nem jogaria mais esse ano. Isso não pode ficar assim. Estádio Willie Davis em Maringá ontem à tarde. Rio Branco de Americana e Londrina Esporte Clube jogaram pelas quartas de final do Campeonato Brasileiro de Juvenis Sub-16. Bola rolando para Londrina e Rio Branco. O primeiro gol do jogo, Emilson sai jogando errado e perde a bola. Marquinhos cruza, Sandro toca de calcanhar e Rafa aparece para marcar o primeiro do Rio Branco. Novamente o gol de Rafa, o primeiro do jogo. Mais uma jogada em velocidade pela esquerda. Marquinhos tabela com Anailson no cruzamento. Sandro com oportunismo faz 2-0 para o Rio Branco. Mais uma vez para você o segundo gol do time de Americana, Sandro. O Rio Branco troca de lado e tenta pela direita. Sandro cruza. A zaga tira e no rebote João Paulo domina e faz um golaço de perna esquerda. Este vale a pena ver de novo. João Paulo fazendo o gol mais bonito do jogo. 3-0 Rio Branco. O Londrina quase chega ao primeiro gol neste lance. Primeiro com Rodrigo na indecisão do goleiro. E na sequência Dudu perdendo um gol incrível. A resposta do Rio Branco. João Paulo cruza para o segundo pau. E Márcio Teodoro aparece para marcar o quarto gol do time paulista. Novamente o gol de Márcio Teodoro. Tudo isso no primeiro tempo. Começa o segundo tempo e Dudu obriga o goleiro Fernando do Rio Branco a fazer boa defesa. Finalmente o primeiro gol do Tubarãozinho. Rodrigo toca para Reginaldo. Ele penetra a grande área e é derrubado pelo zagueiro Bruno. Pênalti. Rodrigo cobra no canto esquerdo. Bola num canto, goleiro no outro. Londrina 1, Rio Branco 4. O lance curioso do jogo. Preste atenção no canto alto à direita do seu vídeo. O árbitro José Donizete Santana tromba com o atacante Anailson do Rio Branco. O juizão não perde a pose, se levanta e continua correndo. Já Anailson não teve a mesma sorte e foi atendido fora do gramado. Lançamento de Wilson para Sandro. Ele se livra do marcador e faz outro golaço. A bola ainda desvia na zaga, enganando o goleiro Márcio. Rio Branco 5, Londrina 1. O Tubarãozinho tenta uma reação tímida. Cobrança de falta no segundo pau e Adilson escora para o fundo da rede. Adilson, Londrina 2, Rio Branco 5. O Londrina se anima e vai para cima do Rio Branco. Lançamento para Dudu dentro da área. Ele sofre falta duas vezes
para o árbitro confirmar o pênalti. Dudu cobra o pênalti e faz o terceiro gol do Londrina. Mas não tinha tempo para mais nada. Final ontem à tarde no estádio Willie Davis, em Maringá. Rio Branco classificado para a semifinal 5, Londrina 3. Com essa derrota de 5-3 para o Rio Branco de Americana, o Londrina está desclassificado do Campeonato Brasileiro de Juvenis Sub-16. Mas resta o consolo de ter ficado entre as 8 melhores das 32 equipes que começaram o campeonato. Veja bem, eram 32, né? Classificamos entre os 8, né? Eu acho que o nosso trabalho está começando. São garotos jovens, 16 anos, uma infelicidade, né? Poderíamos estar até entre os 4. Eu acho que o trabalho está sendo elaborado de uma forma muito bem aplicada, né? E essa garotada aí tem condições de chegar mais à frente. Bom, acho que o nosso time procurou, sei lá, acho que de tanta vontade, o time não conseguiu jogar o primeiro tempo, entendeu? A gente tinha uma meta de ser campeão desse brasileiro, infelizmente, primeiro tempo, perdemos o jogo no primeiro tempo, porque no segundo tempo a gente jogou de igual para igual. Se o time entra no primeiro tempo, como a gente jogou no jogo anterior contra o 15, a gente tem certeza em ter saído daqui com uma vitória. O Grêmio Literário e Recreativo Londrinense chega a esta fase final da Taça Paraná de futebol de salão da categoria Fraldinha, ao se classificar na primeira fase realizada em Londrina e no quadrangular realizado em Curitiba. O time dirigido pelo técnico César tem como principal destaque o pivô Alain, autor de gols decisivos e que credenciaram o time gremista a chegar a esta fase final da competição. Já o Yacht Clube, outro representante londrinense neste quadrangular final da Taça Paraná da categoria Fraldinha, também realiza uma grande campanha. O Yacht conseguiu a sua classificação ao passar pelas fases realizadas em Londrina e em Toledo, no oeste do estado. O time dirigido pelo técnico Jair tem como destaques os jogadores Vinícius, o artilheiro da equipe, e Gabriel, o filho de Carlos Alberto Garcia, que recentemente marcou gols importantes e de muito oportunismo na conquista do título da Copa Yacht de Futsal Fraldinha. De canoa e remo, a seleção brasileira de canoagem trocou as águas da Universidade de São Paulo pelo Lago Igapó de Londrina. O Yacht Clube da cidade ofereceu estrutura completa e ajuda de custo para os 8 atletas da equipe. Em troca, a seleção compete pelo clube nas competições estaduais e nacionais. O técnico polonês Szubski garante que esse é o caminho para levar o Brasil a títulos internacionais no futuro. Ele treinou a seleção de Portugal por vários anos e os portugueses conseguiram resultados expressivos nos mundiais de canoagem. Londrina tem muito boas condições para canoístas, que é lago enorme, que é 2.000 metros, que para nós é muito bom. Depois a estrutura da Yacht Club, Londrina é muito boa para nós, porque são piscinas, há um hangar, sala de musculação, um lugar para descansar. Quando nós trabalhamos 5 ou 6 horas por dia, treinos são muito fortes. Nós precisamos também ter um pequeno relax, precisamos ter boas condições para trabalhar. O maior destaque da seleção é Sebastian Kutrin. Esse jovem de Governador Valadares, Minas Gerais, conseguiu uma vaga para a prova de caiaque individual 1000 metros nos Jogos Olímpicos de Atlanta. O canoísta de 22 anos disputa com atletas da Noruega, Hungria, Austrália e Itália uma vaga na final. Resultado jamais obtido pelo Brasil em toda a história. Sebastian embarca para as Olimpíadas nesta segunda-feira. Este ano ele conseguiu chegar a várias finais na Copa do Mundo disputada em países europeus. Em Atlanta, Sebastian pretende repetir o feito nas águas de Gainesville, local da competição de canoagem nos Jogos Olímpicos.
Atlanta é um passo que a gente tinha como objetivo classificar a canoagem brasileira para participar de Atlanta. Só 16 embarcações no mundo vão para Atlanta. Nós conseguimos uma das vagas. Nosso próximo passo é tentar entrar nas finais, e estando nas finais é tudo ou nada. Uma comissão formada pelo presidente do Londrina Esporte Clube, Marcelo Caldarelli, pelo presidente do Conselho Deliberativo, Antônio Amaral, pelos diretores Rodolfo Dil e Odair Oriane, o Barbante, mais o gerente administrativo do clube, Adilei Piononino, se reuniu ontem à tarde com o presidente da Associação Comercial e Industrial de Londrina, Abílio Medeiros. Foi a última tentativa da diretoria do Londrina Esporte Clube de conseguir recursos e garantir a participação do Tubarão no Campeonato Brasileiro da Série B, que se aproxima. Depois de um longo tempo reunidos, ficou acertado que uma comissão, que terá entre outros participantes, Abílio Medeiros, Alex Canziani e o presidente da Metur, Carlos Martins, irão gerenciar daqui para frente, pelo menos durante o Campeonato Brasileiro, o departamento de futebol profissional do clube. Ficou definido também que o presidente Marcelo Caldarelli se afasta temporariamente do futebol para cuidar de outros assuntos, como a sede campestre e administrar uma dívida que hoje já passa de US$1 milhão. Definida esta cogestão no Londrina Esporte Clube, o próximo passo a partir de agora será conseguir recursos para a montagem do time visando o brasileiro da Série B. O presidente mostrando a todos aqueles cidadãos da nossa cidade que está despojado de qualquer tipo de honradez e mostrando um senso de dignidade muito grande, ele abre mão de qualquer direção direta, ele abre mão, vou deixar claro, de qualquer direção direta à questão do controle de finanças do Londrina Esporte Clube. Ele fica com a parte total de dívidas, vai administrar essas dívidas que todo mundo sabe que tem, e se essa comissão prosperar, que são pessoas dignas, sérias, pessoas que todos conhecem, como o vereador Alex Canziani, como o presidente da Metur, Carlos Martins, como, por exemplo, o próprio presidente Abílio Medeiros e de mais alguns empresários, se essa comissão vingar, ela, na verdade, vai ter condição de trazer algum recurso para o Londrina Esporte Clube. A atual diretoria se afasta do futebol temporariamente, que essa comissão que vai gerenciar a entrada de recurso especificamente para pagar o salário dos jogadores, pagar a despesa de viagem, para que a gente tenha, ao longo desses 4, 5 meses, o Londrina na Série B. Isso é importante. E também já abre de imediato uma condição de começar a estudar o futebol empresa. Essa comissão vai apenas administrar o dinheiro que entra no Londrina ou ela forma uma diretoria para tocar o futebol também? Não, a princípio não chegamos ainda nesse nível de detalhes. Foi uma reunião preliminar, nós vamos consultar ainda os outros elementos, ver dessa possibilidade, para saber se nós temos agora a condição. O importante que foi resolvido que o presidente se afasta, vai cuidar do clube por enquanto, das questões das dívidas, dos salários atrasados, e para garantir o futebol do Londrina na Série B do Campeonato Brasileiro, ele se afasta e essa comissão, um grupo de empresários, outras pessoas, começam a administrar esse dinheiro que vai entrar para que Londrina faça um bom papel no Campeonato Brasileiro. Grêmio Literário e Recreativo Londrinense, Yacht Clube de Londrina, Teuto Brasileiro Marista de Maringá e Eucatur de Cascavel iniciaram ontem o quadrangular que vai apontar o campeão da 18ª Taça Paraná de Futebol de Salão da categoria Fraldinha. No primeiro jogo da rodada dupla, o Grêmio Londrinense enfrentou a Eucatur de Cascavel.
Depois de um primeiro tempo equilibrado, os donos da casa se soltaram na segunda etapa e venceram por 5-2. No segundo jogo da noite, jogaram o Yacht Clube de Londrina e Teuto Brasileiro Marista de Maringá. O Yacht Clube, depois de virar o primeiro tempo em vantagem no marcador, 1-0 com o gol de Bruno, no segundo só deu Teuto de Maringá e de virada bateu os londrinenses pelo placar de 3-1. A rodada de hoje no ginásio do Grêmio começa às 3h30 da tarde. Teuto Brasileiro Marista de Maringá enfrenta a Eucatur de Cascavel. E na sequência, o clássico londrinense, envolvendo Yacht Clube e Grêmio. Amanhã, a partir das 10 horas da manhã, acontece a rodada decisiva, com os jogos Yacht e Eucatur e Grêmio contra o Teuto de Maringá. E hoje à tarde, depois da rodada dupla dos baixinhos, tem Campeonato Paranaense de Futebol de Salão Adulto da Divisão Especial. O Grêmio recebe o Avenida Tênis Clube de Palotina. Este treino realizado ontem encerrou os preparativos visando o compromisso de hoje. O jogo começa às 17h45. No primeiro turno, o Grêmio foi a Palotina e venceu por 4-2. Com gols de Léo, 2 de Arrepio e 1 de Luizinho. O Grêmio venceu os 3 jogos do primeiro turno e uma nova vitória hoje na estreia do segundo garante matematicamente a classificação do time londrinense para a próxima fase. Olha, vai ser um jogo difícil, diferente do jogo de ida lá em Palotina, porque a equipe de Palotina também está tentando uma classificação, bem como a equipe da Casta tem 4 pontos. Embora nós jogando em casa, nós sejamos considerados teoricamente favoritos. Vão a sorteio hoje os árbitros Francisco Carlos Vieira, Bertoldo Celestino Pires e Sérgio Roberto Farias de Cristo. Os auxiliares Jovino Rosbach da Rosa, Heber Roberto Lopes, Nilson Augusto Eite e Antônio Aparecido Casagrande. Para o jogo de amanhã entre Paraná Clube e Coritiba, os árbitros José Carlos Marcondes, Evandro Rogério Roman e Nilton Dantas Lousa. Os auxiliares Edu Loureiro dos Santos, Henrique França Triquês, Paulo Francisco Arrieira e Antônio Denival de Moraes. No primeiro turno do quadrangular, o Atlético passou apertado pelo União. O jogo estava empatado em 1-1 e o União Bandeirante até pressionava. O sufoco rubro-negro só teve fim aos 45 minutos do segundo tempo, quando Matossas marcou este gol cobrando falta. No jogo de hoje à tarde no Pinheirão, somente a vitória interessa. Apostando na evolução técnica e tática do time, o treinador Gainete resolveu repetir a mesma formação das últimas partidas. Por ter conquistado o primeiro turno do quadrangular, o Coritiba já tem presença garantida na final do campeonato. Mas a intenção do Alviverde não é disputar a finalíssima, e sim conquistar o título por antecipação, vencendo também o segundo turno. Eu acho que esse jogo contra o Paraná, né, uma equipe que todos nós sabemos da sua grandiosidade, eu diria que é um jogo decisivo para nós. Se conseguirmos a vitória sobre o Paraná, daremos um passo importante rumo ao título. O time só foi confirmado no recreativo de hoje pela manhã. A zaga contará com o retorno de Edinho Baiano. No meio-campo, a novidade será a presença de Ricardinho. A princípio, a intenção do técnico Antônio Lopes era escalar Mazinho Loyola e Claudinho no ataque, o que não foi possível, já que Claudinho sentiu uma fisgada na coxa. Sendo assim, Saulo está confirmado no time que enfrenta o Coritiba amanhã à tarde no Pinheirão. Orientação até mais ofensiva para essa partida decisiva contra o Coritiba? Não, tem que... Futebol é sempre ofensivo. Quem quer ganhar o jogo tem que sempre jogar ofensivamente, né?